Hidrostática é a parte da física que estuda fluidos, tá? Quem acompanhou lá no vídeo eu expliquei o que seriam fluidos. Quando a gente fala, geralmente vem na nossa cabeça um líquido, né? Uma água, um negócio assim. Mas fluidos são todos aqueles elementos que têm capacidade de escoar, tá? E se adaptar a qualquer meio que eles são postos. Por exemplo, esses prismas aqui, ó. Qualquer coisa que seja um fluido, se eu colocar dentro desses prismas, ele vai incorporar essa figura geométrica. Ele vai virar um quadrado, ele vai virar... Então, pode ser tanto ar, qualquer tipo de gás, qualquer tipo de líquido, tá? Então, são inúmeros elementos que a gente pode qualificar como fluidos, ok? O que acontece, então? Existem dois tipos de fluidos, fluido estático e fluido dinâmica. Esses são nomezinhos legais para vocês terem assim, ó, a interpretação na ponta da língua, porque essa é uma questão que a gente se resolve com isso. Fluido estática é tudo que está parado, é alguma coisa sobre fluido parado. Fluido dinâmica é um fluido em movimento, então a gente está analisando alguma coisa em movimento. Associe sempre dinâmica ao movimento, né? Uma pessoa dinâmica, quando a gente vai falar, está falando sobre dinâmica, que ela é aqui falando, se move, tudo mais. O que mais que é importante de vocês saberem sobre hidrostática? A gente tem 3 conceitos básicos, tá? Dentro de hidrostática, que é o que eu expliquei lá no videozinho de vocês. Vocês têm o primeiro conceito, que é a pressão. Então, dentro da hidrostática, a gente entende o que é a pressão, o que isso significa fisicamente, tá? Que é basicamente força sobre área, tá? Então, isso é pressão, é a única fórmula que a gente precisa saber. É essa. Olá, tudo bem? Tudo bem. Outro conceito que a gente precisa saber, e que está dentro dessa parte da física, é densidade, tá? Densidade. Densidade, alguém sabe na ponta da língua o que é densidade? Massa sobre volume. Tá? E o último é o empuxo. Tá? O empuxo é o quê? O conceito mais ou menos vocês lembram? Do que é? Quando fala a palavrinha, lembra da escola que fala do eureka? O que é a palavra eureka? Do Arquimedes? Bom, o Arquimedes é o cara que descobriu o empuxo. Por quê? Contei a história também lá no vídeo, né? Vou acabar com quem assistiu a aula sendo um pouco repetitiva, talvez. Porque o rei lá da Grécia, na época, eu não lembro bem a cidade, é só... Vou buscar depois pela minha cabeça ali que eu não lembro bem. Ele mandou fazer uma coroa de ouro e levou várias barras de ouro puro para um artesão lá que ia fazer a coroa. Quando ele recebeu a coroa de volta, a coroa tinha o mesmo peso, assim, significativo, né? Botasse na balança as
aquela coroa era exatamente de ouro ou não, tá? Então, o que acontece? Ele pegou uma barra de ouro puro, tá? Num tamanho específico, num volume, num peso, e jogou aqui dentro do balde. Isso fez deslocar uma certa quantidade de água. Ele pegou o mesmo volume, tá? Mesmo tamanho, mesmo peso, só que de prata. E jogou num balde, deslocou um certo volume de água. Pegou a coroa, né? E fez o mesmo procedimento. E percebeu que o volume deslocado da coroa estava entre o do ouro e as barras de prata. Significava que se fosse ouro puro, a densidade daquele elemento fosse exatamente a mesma, aquela água deslocada nas duas tentativas deveria ser igual, né? Então ele percebeu que o artesão guardou um pouquinho do ouro lá que o rei deu para ele e misturou um pouquinho de prata. O peso ficou igual. É a mesma coisa de pensar aí num quilo de algodão e num quilo de feijão. O peso é igual, mas os elementos são diferentes. E se eu mergulhar um quilo de algodão num lugar e um quilo de feijão, a densidade vai ser muito vista, porque o volume deslocado de água vai ser totalmente diferente, tá? Então daí vem o conceito de densidade também, porque aquela coisa do programa do Google, vocês não estão assim, vai flutuar, não, vai flutuar, ele fica louco lá. Tem a ver com isso aqui, por quê? Porque a ideia é de saber se aquele elemento tem uma densidade maior ou menor do que aquele líquido que está sendo posto. Se é maior, afunda, se é menor, flutua, tá? E o empuxo é justamente essa resultante de forças, tá, gente? Então o empuxo, assim, ó, é o conceito, é a força, tá? Desse vetor dado, ó, eu tenho alguma coisa aqui que está submergido metálico. Esse volume de água deslocado, assim, essa força, esse vetor que faz esse empuxo acontecer, que dá origem a esse conceito todo, tá? E a fórmula disso, nem eu sei decorar, deixa eu olhar aqui. Alguém sabe a fórmula do empuxo? Não? Mais especificamente gravidade vezes a área. Deixa eu só confirmar bem para vocês se é isso mesmo, tá? É densidade, que é massa específica, vou explicar essa diferença também, o volume deslocado vezes gravidade. Então aqui, ó, empuxo a gente pode definir como a densidade, vou botar aqui uma específica, vezes o volume, que é o deslocado, vezes a gravidade. A gravidade aqui, geralmente a gente está analisando situações na Terra, então a gente usa a gravidade da Terra. Mas se eu for olhar lá uma situação que está acontecendo lá em Marte, a gravidade de Marte, tá? Da Terra é... Qual é a gravidade aproximada que vocês costumam ler? 10. 10 o quê? Qual é a unidade de gravidade? Newton por segundo quadrado feito. Como? Newton. Falei Newton. Não, Newton é sempre força. Falou do Newton, é alguma coisa que tem a ver com força. Faça um asterisco aí no caderno e põe assim, falou em Newton força. Porque isso tem que estar vinculado na cabeça de vocês. Gravidade é metros por segundos ao quadrado. Velocidade é metro por segundo só. E a gravidade é uma aceleração, né, gente? A aceleração multiplica lá embaixo mais uma vez por segundo. Tá? Então, gravidade... A da Terra, vocês geralmente vão poder, se não disser no Enem, adotem sempre 10. Se o Enem quiser que vocês apliquem uma específica, ele vai dizer 9,8, que é a mais coerente, assim, tá? Metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a da Terra. Gravidade. Tá, gente. O que mais que eu falei pra vocês? Falei pra vocês, tá, esses três aqui, basicamente, é o que vocês precisam saber sobre hidrostática. E é o que o Enem não vai dar pra vocês. Esse tipo de formulinha aqui, gente, é as fórmulas que vocês têm que meio que lembrar, tá? O que eu mostrei pra vocês lá na aula que vocês perderam da pressão
tipo, uma coisa que dá pra gente associar a todo tempo, vários aspectos, uma injeção. O que acontece? A agulha é um negócio muito fino, né? Por quê? Porque eu preciso de pressão para me perfurar alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu diminuo muito a área, porque aí eu preciso colocar com uma força menor, eu não preciso ser a pessoa mais forte do mundo, eu consigo perfurar a pele de alguém. Por quê? Porque a área, eu não preciso de nada. Então, quando eu tenho um número dividido por algo muito pequenininho, ele fica grande, né? Tipo, 3 dividido por 0,0001 alguma coisa é um número grande. Oi? Então seria por isso que quando a agulha mais grossa for, mais doída ela é? Desculpa, eu estou surda. Seria por isso que quando a agulha mais grossa for, mais doída ela tem, porque mais força... Mais força eu vou ter que fazer, isso é perfeito. Tipo, um prego na parede. Quando aquele prego tá aquela ponta grossa, desgraçada, tu quase morre martelando, ele não entra, né? Então, o que tu tem que fazer? Pegar aquele prego perfeito, fininho, porque que eu diminuo a área, eu preciso aplicar menos força. É um equilíbrio, tá? Pressão é isso. Pressão é sempre a resultante de uma força aplicada sobre uma área, tá? Densidade, o exemplo que vocês podem pensar sempre lá no tarefa do Google, lá funda ou flutua, porque é sempre nesse sentido. É o negócio, é a densidade, é a matéria, o elemento, tá? Aqui em densidade, gente, a gente tem 2 elementos que a gente fragmenta, tá? A massa específica ou densidade específica, tá? E a densidade do corpo, a densidade normal, tá? A específica é quando eu estou analisando o elemento, tá? A densidade no geral é quando eu estou analisando o corpo. Chama de corpo qualquer tipo de volume, tá? Então, por exemplo, se eu for olhar a massa específica de uma bolinha de couro, é o volume, aquela esfera que eu estou trabalhando com aquilo, tá? Agora, se eu estou analisando, isso eu estou falando do corpo, se eu estou analisando a massa específica de alguma coisa, eu esqueço o corpo como um todo e trabalho especificamente no elemento. Então, quando a gente está analisando os quilates de ouro, de prata, enfim, eu estou trabalhando com massa específica. Eu estou olhando a massa de um elemento atômico sobre seu volume. Eu estou olhando para isso. Agora, a densidade de um anel, eu vou mergulhar o corpo todo e ver que densidade ele tem. Pegaram? Se estão com dúvidas, vão me perguntando, porque eu sou meio falante. Engrena na primeira, já vem na segunda, e quando eu estou lá na quinta, disparada. Então, me falem, tá? Se eu estou muito rápida. Bom, então, dados esses 3 conceitos, existem outras 2 coisas que se criou a partir disso, que é o princípio de Arquimedes e o de Steven, tá? O de Arquimedes e o de Steven, eles vieram para fazer algumas observações, interpretar alguns fenômenos utilizando essas 3 coisinhas aqui, tá? Por exemplo, aquelas questões que tem um monte, pelo menos na minha época de Enem, eu lembro que tinha bastante, hoje em dia acho que diminuiu um pouco, dos vasos comunicantes, sabe? É princípio de Steven, tá? De Arquimedes. A de Steven é quando assim, eu tenho, digamos, o mar, tá? Mergulhei a 10 metros, o outro mergulhou a 20 metros. Eu tô eu tô submerso no mesmo fluido. Eu tô sofrendo influências de um mesmo fluido, mas numa diferença de altitudes. Então, o princípio de Steven define que pressão cada elemento desses está submetido. Eu consegui identificar a diferença de pressão entre dois elementos, 2 acontecimentos no mesmo fluido. Ok?
fosse G. Padecida. É uma careta. G. Princípio. Tem Pascal. Ele vai ser que a pressão ela vai ser igual a pressão princípio de Pascal vai ser força sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Tá, sempre que é P, aqui nesse caso que é a pressão. Aqui é densidade, tá? Gravidade, altura. H, altura. Força, área. F de força. Falei força, qual é a unidade? Newton. Tem calma, que é essa? Área, metro. Uma que eu falei para vocês, qual é a unidade de densidade? Olhando para a fórmula, o que vocês acham que é a unidade de densidade? No SI, o que a gente adota para metro? Para massa, desculpa. Para massa, no SI, o que é? Quando eu peso alguma coisa dentro das unidades do SI, eu sempre tento trabalhar com a unidade de Quilograma? quilograma. Perfeito. Então aqui, deixa eu pegar uma outra. Quilograma. E volume? No SI, qual é a unidade de volume? Volume. Quando eu meço um cubo, um cubo é o quê? Centímetros. Não, ai, calma. Metro. Ah, é. Centímetro é o usual, tá? Tem questões, inclusive no Enem, que vai ter nas alternativas lá alguma coisa na escala de centímetros. Mas no SI é em metro. Sempre metro, gente. Grave, medida, metro. Eu quero te pedir um favor, para de escrever com rosa que eu não enxergo. Ah, claro, desculpa. Eu falei que a gente não vai escrever com... Mas é uma específica, me pergunta Não, lá. eu tô ali na... Aqui? É, no debate. É P igual a D vezes G vezes H. Não, eu tô ali no debate. Tá. Essas aí. Gente, bonitinho, arrumadinho, negócio caprichado pra vocês falar no vídeo. Tá? Então, distraia um pouco a minha letra, porque é só pra dar uma retomada, pra gente fazer uns exercícios agora, tá? E aí eu já preparei uma lista pra vocês dessa parte, só de exercícios de Enem, tá? Pra vocês ficarem craques. E tipo, hidrostatica é um negócio bem curioso, assim, eu olhei exercícios desde 1999, nem lembrava que já tinha Enem em 99, vocês lembravam disso? Eu não lembrava, porque eu tinha apenas sabia. Eu tinha apenas 5 anos, né? Então era bem novo. E aí, então, desde lá cai muita hidrostática. E tipo, o número de questões assim que se mantém de hidrostática são questões bem contínuas, assim, não diminuiu muito, sabe? Porque me parece, não sei se estou certa, que esse ano o Enem ele vai ser mais vestibular, né? Mas não acredito muito nessa tese. Eu acredito que vai ter um pouco mais de cobrança, mas eu acho que a parte assim, de vocês interpretarem questões do cotidiano vai se manter, sabe, gente? Mas enfim, vamos ver como que vocês atendem, que me parece que vai ser mais focado, tipo, como se fosse um vestibular, né? Vocês chegaram já a fazer alguma vez Enem ou vestibular? E aí, como é que foi? Mal. Médio? Qual foi a média, mais ou menos, assim, que a gente fez? Chegou a 500? Conseguiram chegar a 500? Tá. 600? Então, tão bem, gente. Estão muito bem. 600 eu acho que é ótimo, assim. Dá pra fazer uns cursos bem bacanas já. Que cursos que vocês querem? Não decidiram ainda? Eu quero química industrial. Oh, química industrial? Ah, legal. Isso aqui que eu vou ver. Acho que sim, né? Um dos dois. Só que tem que ver porque eu tinha vez pra dar uma olhada. Ah, Mas eu vou tentar ver se eu consigo. Posso pagar isso lá, não? Sim.
matemática. Eu tinha uma colega minha na escola que queria fazer direito para fugir da matemática e se ferrou a menina. Odonto tem muita física também, né? Como? Odonto. Odonto tem. Eu vi um curso de física médica. Tipo, que eles entendiam uma parte da física do corpo humano. Por exemplo, um exemplo de pressão é a pressão arterial, né? Na pressão arterial, o que é a pressão arterial? É você medir a tensão que aquele fluido, que é o nosso sangue, ele está fazendo nas paredes das nossas veias. Então, quando a gente afere pressão, tipo, 12, portanto, na verdade, é um cálculo, né, que está aferindo de força sobre a área do nosso fluido, que é o sangue. Então, tem muita coisa de física na parte de odonto, medicina, tem muita física. É bem legal. Física tem tudo, assim, eu acho. Física. Um dia eu discuti com um cara de filosofia que me disse que física é filosofia, e daí a gente entendeu uns termos que eu não consegui acompanhar, porque os filósofos são difíceis. Mas ele estava me explicando que se tu for ver, a física ela é um estudo de tudo, né? Tipo, de todos os acontecimentos. Então abrange uma gama muito grande, assim. Eu não sou formada em física. Sou formada em matemática e fiz mestrado na área de física. Ah, é. Isso é, eu não fiz faculdade de física, eu fiz faculdade de matemática e fiz um monte de cadeira. Fiz 4 física da matemática, fiz 1, 2, 3, 4. Mas não, eu não fiz. Ai, ficou molhado, né? Vou ir passando de lá pra cá. Que daí vai ter que secar. Deixa eu aqui fazer uma situação. Mas é legal, gente. Eu gosto quando tem uma turma assim que tem um monte de interesse diferente, como eu sei que é. Quais são os outros cursos aí? O que você quer fazer? Educação física. Quer? Direito. Direito? Para concurso? Quer? Para concurso? Para concurso? Você falou curso? Direito. Direito? Também? Física. Física? Física? Que linda! Que legal, gente! Viu? Essa aí tá assim, ai, eu quero ser ela. Mentira. Ai, ela tá chorando. Inspiração. A gente vai ver tão triste estudar numa escola que tu entra assim no corredor das crianças de sexta série, tipo, ai, lá vem a professora de matemática. Aí vem aquele professor que todo aluno cumprimenta, tipo, eu sou da educação física. É muito diferente, mas a gente vai lá, né, na garra, na fé, na arte. Mas professor de educação física não precisa se preocupar, os alunos vão sempre amar. Vocês fazem tipo umas coxinhas. Isso é um peixe? Isso é um peixe. Vamos trabalhar com artes agora. Eu olho e digo, isso é um peixe. Temos lá. Interpretem o meu pitch. Alguém quer fazer letras aqui? Ninguém? Sabe que ninguém mais quer fazer esses cursos assim, né? De dar aula. A tua máscara caiu. É. A tua máscara. Ai, mas é o outro que tá no rosto, tá, gente? Eu procurei muito. Ah, a minha tá intacta ali. Passar até um arquivo. Tá, então vamos lá. Nesse exercício, me deu cuidar, o tempo tá dando tudo certo? Tá certo, deu 20. Tá enxergando 4. Ah, no caso que agora. Tá enxergando, só tá molhado. Bom, gente, então assim, ó, esse é um exercício que a gente vai aplicar a lei de Steven, tá? Então já vamos pensando com esse intuito. O que a lei de Steven diz, que eu falei pra vocês? Ele calcula a pressão em diferentes pontos, ok? Então, o que ele tá... Aqui eu tenho um peixinho que ele tá dentro de uma coluna d'água, né? Tipo um açude. Isso aqui era pra ser a taipa do negócio, tá? Seccionando um açude. Então... Aqui eu acho que vamos fazer diferente aqui, ó. Deixar até mais ou menos aqui, porque eu quero que mais em cima aí. Aqui, ó. Seria tipo a altura entre
é o ar, tá? Então, vou ler o enunciado para vocês rapidinho. Numa região em que a pressão atmosférica vale P igual a 1,0110 na 5 newtons por metro quadrado e a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, um peixe nada a uma profundidade de 15 metros. O que daí a gente já pode extrair? Que H é igual a 15 metros, porque é a profundidade que esse peixe está nadando, tá? Sabe-se que a densidade da água é D igual... Você sabe a densidade da água do quarto? Densidade da água é 1/10 ao cubo, tá? Então, só que aqui ele já me deu uma bonitada, que é 1,03 vezes 10 ao cubo, que é a densidade, quilograma por metro cúbico, tá? Então, ele quer calcular a pressão suportada por esse peixinho, tá? Então, como que a gente vai calcular isso? Como que é a fórmula aí do princípio de Stevens? Pressão é igual Densidade vezes gravidade vezes altura. vezes a altura. Bem marcada. Isso aqui é uma aplicação simples para vocês entenderem como que seria a aplicação disso. Tá? Então, vocês só substituiriam nesse caso, depois verificariam se as unidades são coerentes com as alternativas, né? Sempre cuidem disso, porque às vezes a gente acha um número e já casca ali uma marcadinha na alternativa do Enem e, coincidentemente, ele pede uma unidade específica e a outra. Cara, você tem que atentar, porque Júlia e Raul estão por esses detalhes, né? Então, vamos lá. A densidade é 1,03, né? Vezes 10 metros cúbicos. A gravidade é 10. E a altitude é 15. E aí, quanto que rola? Fica um 10 na 4 aí, né? Que a gente já pode estipular. E se a gente for fazer, ó, vou tentar fazer então aqui, ó. 10 na 3 vezes 10 já dá 10 na 4. Beleza? 1,03 vezes 15. 15 vezes 1, 15. Só que você teria que fazer a conta aí para ver bem direitinho. Quanto que é o 0,3? Dá quanto? Dá 15,4 por aí, gente. Mais ou menos isso. Ah, mas aqui a gente tem um detalhe importante. O que a gente está desprezando aqui? A pressão atmosférica. Então, aqui a gente tem que somar pressão atmosférica. Entenderam? Porque assim, ó, a pressão total é... Para mim calcular a pressão desse peixinho nesse ponto, eu uso Stevens, porque é nesse ponto. Só que esse peixinho, ele não está sofrendo a pressão apenas do fluido que é a água. Além dessa pressão que está sobre ele está sofrendo mais a pressão atmosférica, né? Então eu não posso esquecer, porque lá no final, se eu colocar exatamente o resultado dessa nossa conta aqui, o que vai acontecer? Eu vou estar só dizendo a pressão que ele está aqui dentro, mas não toda a suportada pelo peixe. Entenderam esse detalhe? Então tá. Então, gente, como aí eu vou ter uma soma, aqui o exercício fez assim, ele acumulou as notações científicas, dá pra gente fazer assim. A pressão atmosférica, vocês lembram quanto que é? É 1,01 pressão atmosférica. Então aqui, ó, essa pressão atmosférica eu vou só começar daqui para cá, vou somar. Então eu vou ter 1,01 vezes 10 na 5, que é o valor da pressão atmosférica, tá? Mais todo esse trambolho. Esse trambolho todo aqui daria aproximadamente, dá pra gente botar assim, ó, 1,5, vamos arredondar,
né? 1,5 para voltar a ser 15. O que eu tenho que fazer com ele? Multiplicar por 10. Tá? Quando eu aumento multiplicações, eu subo ou diminuo o ícone da notação científica? Eu subo. Tá? Então, quando eu diminuo um negocinho, eu aumento o ícone lá, porque eu tenho que multiplicar mais uma vez para chegar nele. Agora, o contrário é, se eu tivesse 1,5 e quisesse chegar em 15, aí eu deixava na menos 1, tá? Então, aqui é 5 também. E aí eu tenho duas coisas com o mesmo índice, eu posso gravar esse índice e só somar os índices da frente. Tá? Então, eu vou ter 1 mais 1,5 é aproximadamente uns 2,5 aí, vezes 10 na 5, a pressão suportada. Qual que é a unidade de pressão? Falei para vocês, eu acho, não lembro bem. Mas, pressão aí, Pascal. No videozinho eu expliquei. Pressão, a unidade de pressão é Pascal, tá? APM é um índice que a gente usa, a pressão atmosférica, a gente já fala, então, APM, tá? Mas é especificamente para a atmosférica. Quando a gente está calculando qualquer outro tipo de pressão, a gente usa em Pascal. Então, aqui eu vou somar o 1, então eu vou botar aqui aproximadamente 2,5 vezes 10 na 5 Pascal, PA. Nome de Jesus. E aí, o que acharam? Essa era para ser a que você está. Tá tranquilo, professor. Porque, gente, qual foi a facilidade desse exercício? Que vocês pegaram os valores e jogaram direto na fórmula. Esse é um detalhe muito importante. Porque o Enem não é tão bonzinho assim com a gente. Geralmente ele faz a gente descobrir um negócio para depois jogar numa fórmula. E ainda mais que ele vai tentar trazer esse lado vestibular aí para as nossas provas desse ano. Tá? Então, o que é o que pega talvez nessa? A gente não esquecer de somar a pressão atmosférica. Porque senão vocês, com certeza, nas alternativas lá, se fosse uma questão, estaria 1,5 vezes 10 na 5. Ponto. Né? Faltaria você somar a pressão atmosférica. E aí ia ter outra opção que era 2,5. Ah, então, esses são questões assim, só para testar um conhecimento específico de vocês que é, bom, se eu tenho um certo elementinho dentro do mar e eu quero saber a pressão toda que ele está sendo exposta, eu não posso só considerar a pressão dentro daquela coluna d'água, eu tenho que considerar a pressão atmosférica, porque ela está influenciando naquele movimento que o peixe está tendo lá dentro da água, né? Então, a gente não pode esquecer de nenhum fator. Isso que às vezes pega um pouquinho aí na física, é a gente lembrar de tudo. Mas e aí, com sinceridade, entenderam? Querem que eu explique algum ponto aí que ficou meio nebuloso? Ou tá dando uma adiante? Gente, vocês perguntem, tá? Porque são poucos os nossos momentos de contato. Vocês podem perguntar. Bom, então a gente tem aqui agora, aqui focar para desenhar certo para vocês entenderem. Uma questão dos vasos comunicantes, para a gente relembrar como é que funciona.
e a distância que acaba a água, a gente tem um H. Ok? Então aqui é a água. Olha. E aqui o que está entrando, gente? Tanto aqui, né, nas pontinhas desse vaso comunicante, a gente tem pressão atmosférica. Não podemos esquecer nunca dela. Então, nesse ponto, eu tenho além da pressão atmosférica, a pressão dentro dos fluidos, ok? Então, vamos lá. A figura A representa um tubo em U contendo dois líquidos immiscíveis em equilíbrio. A água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico, tá? Então, densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. E óleo de oliva, cuja densidade desse óleo, densidade do óleo, é 0,90 grama por centímetro cúbico. Por isso que quando a gente bota óleo dentro de um líquido, né, tem aqueles remedinhos que são meio um óleozinho que a gente toma, pinga na água, o óleo vai pra cima, né? Fica aquela laca, aquela coisa. Por quê? Porque a densidade do óleo ela é menor do que a da água, então tende a subir. Bom, sabendo que H0, ou seja, essa altitude aqui, ela vai 20 centímetros, ele quer que calcule quanto que vale H, que é aquela medida ali. Como que vocês fariam isso? Esse tipo de questão, gente, já é diferente dessa aqui. Essa aqui vocês tinham que interpretar todo o fenômeno e aplicar as fórmulas às variáveis que ele estava dando. Aquele tipo de questão não está muito interessado em aplicação e em interpretação do fenômeno. Ele está te perguntando o quê? Uma variável. Quando ele te pergunta uma variável, a sacada, o objetivo de vocês é pensar fórmula que aparece H. Qual que é a fórmula que aparece H? Essa. O que eu tenho, isso e isso. E aí é matemática. Aqui, essa questão aqui. Tudo bem, tem uma lógica aqui, uma ideia, mas a ideia é vocês descobrirem o valor de H. E para vocês descobrirem o valor de H, vocês começam a processar na cabeça como que eu vou fazer isso. Aonde que aparece H, em que fórmula, né? Para eu poder fazer isso surgir aí. Porque por enquanto eu tenho o valor de H0 e eu não tenho o valor desse ponto aqui, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai comparar duas pressões, tá? Como é que ele chamou aqui? X, ó. Eu vou pegar um ponto aqui, que é o ponto X, bem aqui embaixo, bem onde divide, ele chamou de Y. E aí, a linhadinha aqui, ele chamou de X. Tá? Peguei dois pontos aí, dois lugarzinhos específicos dentro desse vaso comunicante. Tá? Por quê? Porque o ponto aqui, bem alinhadinho com aqui, essa pressão, aquele ponto, elas são iguais. Concordam comigo? São iguais. Uma vai ter influências diferentes aqui, somadas, mas dentro da água, a pressão da água que ela está sendo submetida são iguais. Então, eu posso dizer que Px é igual a Py, tá? Aí, a gente abre essas duas coisas, tá? Então, eu tenho aqui que a minha Px é igual ao quê? Apenas a pressão atmosférica, né? A única coisa que tem em cima da água, pressão atmosférica, tá? Somado a densidade vezes a gravidade vezes H, que é como eu calculo a pressão submersa em
é igual a o quê? A pressão atmosférica, né? Também. Mais densidade da água. Densidade do óleo, porque é do óleo, porque ali eu estou na ponta do óleo. Então, PY é igual a densidade do óleo, que é do A. Densidade do óleo vezes G vezes H, zero. Porque, ó, esse tamanho diretor do óleo é H0. Então, eu sei qual é a altura, eu já sei um nomezinho específico. Aqui eu botei H porque eu não sei. Beleza? Então, tá. H0. Bom, tem essas duas coisas. Se as duas são iguais, gente, tem coisa que a gente já corta, né? Pressão atmosférica nas duas coisas. Gravidade é gravidade na mesma dimensão. Então, pressão atmosférica vai embora, gravidade vai embora. Por que eu não posso cortar D com DH com H? Porque aqui é densidade da água e aqui é densidade do óleo. Aqui é a altura, essa coluna d'água aqui que está submersa. E aqui é a coluna do óleo. Então, são coisas diferentes, valores diferentes. Aí eu posso igualar essas duas coisas, porque a ideia sempre foi fazer Px vezes Py, tá? Então, se eu tenho Px vezes Py, me sobra desse lado aqui, densidade da água vezes HA, igual, né, substituir Px, só o que sobrou, densidade do óleo vezes HO, ok? Agora, gente, o que eu posso fazer? Eu tenho as densidades, tenho os valores de densidade, eu sei a densidade da água, eu sei a densidade do óleo, já posso substituir, tá bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar um desses H e passar uma outra densidade de um lado e H do outro, matemática, tá bem? Então, vamos lá. Então, vou ficar aqui, dA igual a dO vezes HO dividido por HA. Tá ok? Aí, opa, que eu troquei a dó. Deixa eu escrever a dó. Não copiei. Eu passei a... Eu isolei o contrário. É HA, DA, e aqui eu só copio o HO. Eu inverti, em vez de passar a densidade, eu passei a altura. Você vê? Tá. Esse valor aqui eu posso calcular. HA é igual DO sobre DA. Quanto que é DO sobre DA? 0,90 sobre 0,1. Sobre 1. 0,90 sobre 1. Vezes HO. Quanto que é 0,90 sobre 1, gente? 0,90. Né? Ou a gente pode explicar que é quanto? Aí, agora tem só uma sacadinha ali, ó. Viram que a gente já está chegando quase no final. Por quê? Porque eu tenho o valor de H0, 20. Tá? Então eu já pago aqui, eu já boto 20. 0,90 vezes 20 sobre 1 é quanto? 0,90 vezes 10, 9. Vezes 20, 18. Beleza? Sobre 1, 18. Se eu estou trabalhando em H com centímetros, a minha resposta automaticamente vai ser em centímetros. Achei a resposta do exercício, era isso que eu pedia? Não. Por quê? Porque eu achei essa coluna aqui. Só que ele quer saber esse cara aqui em cima. O que está faltando eu fazer? Eu tenho tudo isso. E isso aqui é um pedacinho aqui. O que sobrar, né? Vou saber a medida do ponto lá em cima. Entenderam? Ó, abrindo isso aqui. Aqui eu tenho um HO e eu achei aqui, ó, um HA. Logo, para mim saber exatamente quanto que é esse pedaço aqui, eu faço 20 menos 18, que dá 2. Então, H é 2 metros, 2 centímetros. 10 centímetros. Ó, então, HO menos HA
dois pontos que tem um pouco de variável I e igual, que a coisa vai chegar. Tá? E é isso, por hoje. Que pena que não temos mais tempo para criar de várias outras coisas planejadas. Mas é isso, tu pode ir minha câmera dentro. Eu acho que tá